Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios, beleza? Ou então você pode contribuir através do botão valeu e o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então é só mandar a sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo que a gente responde aqui em vídeo. Se você não pode ajudar dessa forma, fica tranquilaço, porque ó, só seu like, só o seu compartilhamento, o seu comentário aqui já são de grande ajuda, beleza? Valeu! Mas antes eu gostaria de saber uma coisa. Se o seu sonho é conhecer os parques da Universal, onde ficam as áreas de Harry Potter e os parques da Disney, então se liga nessa novidade. A Orlando HP, excursão da Movie Tour em parceria com o Caldeirão Furado, está de volta. E juntos nós vamos pros parques em Orlando na melhor viagem da sua vida. A Orlando HP acontece em janeiro de 2025 e terá a duração de 12 noites. Do pacote já está incluso passagens aéreas de ida e volta, hospedagem, ingressos para os parques da Universal, Disney e Busch Gardens, o paraíso das montanhas russas, transporte terrestre em Orlando, guia turístico por toda a viagem saindo já do ponto de partida e um kit de viagem com itens incríveis, como essa camiseta que eu tô usando aqui. Óbvio que dependendo da sua casa a cor da manga vai ser diferente e vem com o seu nome aqui atrás e o número 07, afinal essa é a 7ª edição da Orlando HP. No kit também vem essa mochila lindona que vai ser muito útil para você utilizar nos parques. E tem condição especial para você somente no mês de agosto, no terceiro lote da Orlando HP. Você vai poder dar uma entrada e parcelar o restante da viagem em 15 vezes no boleto ou no cartão. Se você quer realizar esse sonho, clica aqui embaixo no primeiro link e vá direto para o site da Movie Tour Orlando HP e vamos juntos embarcar nessa magia. Você sabe o que é um efeito borboleta? É quando um pequeno acontecimento vai desencadeando vários outros acontecimentos até chegar num grande acontecimento. E o curioso é que o efeito borboleta está em tudo na nossa vida. Por exemplo, se eu não tivesse ido morar com os meus avós por conta da separação dos meus pais há 24 anos, eu não teria lido Harry Potter e então o Caldeirão Furado não existiria. Talvez eu teria lido Harry Potter num outro momento, talvez, mas eu teria a paixão que eu tive por Harry Potter. O ponto do efeito borboleta não é se as coisas deixariam de acontecer ou não, mas o momento exato que uma coisa acontece vai causando outras coisas. E é muito legal quando a gente leva essa percepção pra dentro da história de Harry Potter, porque a gente acaba percebendo alguns detalhes que levam aos outros que são muito interessantes, que se alguma coisinha naquele ponto fosse diferente, poderiam causar resultados gigantescos completamente diferentes em um outro ponto. E já que vocês gostaram tanto dos maiores efeitos borboleta de Harry Potter que eu fiz aqui no Caldeirão Furado, fique agora com a parte 2. Lucius Malfoy foi responsável pela morte de Voldemort, ou pelo menos indiretamente. Arthur Weasley, que trabalhava na seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, cria diversas leis de proteção ao povo não mágico. E com a tentativa de retorno do Voldemort através do Quirrell lá em Pedra Filosofal, o Ministério passa a investigar pessoas que tinham alguma relação com Voldemort no passado, mesmo as que tinham sido inocentadas. Com isso, Lucius, que não era bobo, vai lá e começa a se desfazer de alguns artefatos que poderiam ser bem prejudiciais a ele. Ele vai lá na Borgin & Burkes, vende algumas coisas e o diário de Tom Riddle ele deixa no caldeirão da Gina ali despretensiosamente. Bom, a gente nem precisa dizer que a Gina acaba sendo possuída por Tom Riddle ali do diário e isso leva ao acontecimento da abertura da Câmara Secreta. Mas essa causa e efeito é bem próxima, é bem óbvia também. Não é esse efeito borboleta que a gente vai ver não. O Harry salva a Gina, né? Ele acaba salvando a Gina, mata o basilisco com a espada de Gryffindor e então usando a presa do basilisco ele vai lá e destrói o diário sem saber que era uma Horcrux. Isso faz com que o Dumbledore, que já suspeitava que o Voldemort havia feito Horcrux, comece a investigar mais a fundo ali, né, todo o passado do Voldemort, tudo que envolvia o Voldemort. Assim ele descobre que o Voldemort havia feito mais de uma Horcrux, porque a forma que ele tratou o diário, simplesmente deixar jogado assim com um seguidor que poderia simplesmente se desfazer daquilo, levantou essa suspeita no Dumbledore. Ele assim, pô, com certeza o cara deve ter feito outra, porque é um pedaço da alma dele, é um negócio tão valioso, como que ele deixa assim, sabe, parece que nem liga. E aí como o Harry vai na Câmara Secreta, mata o basilisco, a espada de Gryffindor fica cheia de veneno de basilisco. E é graças a isso que o Dumbledore
Dumbledore, depois de achar o anel, consegue destruir a Horcrux com a espada, porque ela estava cheia do veneno de basilisco. O Ron consegue destruir o medalhão com a espada, também porque ela estava cheia de veneno. E depois o Neville arranca a cabeça da Nagini, corta a cabeça da Nagini fora com a espada de Gryffindor. Assim, o Voldemort fica sem suas Horcruxes e se tornando outra vez mortal. E o Ron e Hermione também usam uma presa de basilisco que eles vão lá na Câmara Secreta para destruir a taça de Hufflepuff, que eles sabiam que tinha lá porque o Harry foi para a Câmara Secreta. Tudo isso porque um belo de um dia o Lucius foi lá se desfazer do diário, colocou no caldeirão da Gina, a Gina foi possuída pelo Tom Riddle, foi levada para a Câmara Secreta, o Harry foi lá salvar, a espada de Gryffindor se apresentou a ele, e então com a espada de Gryffindor eles conseguiram ali destruir as partes da alma do Voldemort nas Horcruxes e tornar o Voldemort outra vez mortal. Agora, pensa o que poderia ser diferente se o Lucius não colocasse o diário no caldeirão da Gina naquele momento. Se ele simplesmente deixasse guardado, escondido em algum outro lugar. E dá pra ir até um pouco mais longe. Pensa se o Hagrid não tivesse ido resgatar o Harry no primeiro ano, quando ele foi levar a carta pro Harry, e não tivesse tido aquela conversa falando que os bruxos da Sonserina eram todos maus e não sei o que. E aí depois o Harry tivesse a conversa com o Ron no Expresso de Hogwarts, falando que o Voldemort tinha sido da Sonserina. O Harry ia chegar lá em Hogwarts, o Chapéu ia colocar ele na Sonserina e ele simplesmente não ia falar que ele não queria ir pra Sonserina, porque ele fala que não quer ir pra Sonserina porque ele fica com aquela impressão ali de, nossa, meu Deus, a Sonserina é ruim. O Hagrid falou que só tem gente ruim. O Ron falou que o Voldemort foi dessa casa. Putz, eu não quero ir pra essa casa de jeito nenhum. Ele não pede pra ir pra Grifinória, ele só pede pra não ir pra Sonserina. E o Chapéu, obviamente que viu que ele era um verdadeiro Grifinório, manda ele pra Grifinória, mas talvez o Chapéu poderia tê-lo mandado pra Sonserina, porque ele tinha muitas características de Sonserina. Ele tinha ambição de se provar, de mostrar que ele tinha capacidade, ele queria mostrar que ele merecia ser um bruxo, né, que ele se sentia em desvantagem por não saber nada do mundo bruxo em relação às outras crianças. Então, pensa só, ele poderia ter ido pra Sonserina. Se ele fosse, ele não teria pego a espada de Gryffindor lá na Câmara Secreta. E aí, cara, talvez nem teria acontecido ali tudo que rolou da Câmara Secreta. Você vê como uma coisinha vai levando a outra? Isso é um efeito borboleta. Outro efeito borboleta que eu gosto muito particularmente é o da Hermione ser uma grande CDF, uma grande nerd, e isso ter salvo a vida de Sirius Black. Durante as férias de Páscoa, no segundo ano, os alunos estão escolhendo as matérias eletivas que eles cursariam no ano seguinte, porque eles têm que fazer isso ali no segundo ano, né? E então a Hermione decide que ela quer fazer todas as matérias, simplesmente quer fazer todas. E aí, no começo do ano letivo, a Minerva e o Dumbledore, com muita burocracia ali do Ministério da Magia, pegam um vira-tempo pra Hermione usar pra ela poder assistir todas as aulas. Bom, e vocês sabem bem onde eu quero chegar, né? A Hermione usa bem discretamente o vira-tempo, guarda ali o segredo, mas no final, eles usam o vira-tempo pra salvar os Sirius, pra conseguir livrar os Sirius ali das garras dos Dementadores. Então olha só, isso começou lá no segundo ano, quando a Hermione decide cursar todas as matérias. Não é muito legal quando a gente para pra analisar dessa forma? Agora, se tem um efeito borboleta que eu acho insano, é pra vocês verem como o desemprego pode causar grandes consequências, grandes tragédias. Se Hogwarts tivesse uma professora de adivinhação, o Harry teria crescido com uma família feliz e simplesmente ninguém nunca teria ouvido profecia nenhuma. Em 1980, o Dumbledore vai conversar por pura educação com a Trelawney lá no Cabeça de Javali, e ela fica falando um monte de exageros ali, um monte de previsões falsas, e o Dumbledore estava convencido de que ela não serviria para a vaga de professora de adivinhação, só que na hora que ele tá indo embora, ela começa a ter um transe ali e faz uma profecia real, que é a profecia sobre o garoto que poderia deter o Lorde das Trevas. Só que o Snape tava lá do lado de fora e acaba ouvindo parte da profecia. Ele vai lá e conta pro Voldemort, e aí acontece tudo que a gente já sabe. O Voldemort vai atrás dos Potter, mata os Potter, tenta matar o Harry, sofre sua queda e tchau, acontece a história de Harry Potter. Agora, imagina se Hogwarts já tivesse uma professora de adivinhação. Essa conversa entre o Dumbledore e a Trelawney não aconteceria, logo a profecia não aconteceria, pelo menos não pro Dumbledore. Logo o Snape também não ouviria, porque o Snape estava ali no lugar e isso foi crucial. Olha só como uma coisinha mudaria tudo. Esse também é um que eu gosto muito. O arrependimento de Regulus Arcturus Black salvou a vida de nascidos trouxas inocentes no Ministério da Magia. O Regulus, o irmão mais novo do Sirius, era um fanático pelo Voldemort quando era pequeno, né, quando era criança. Aliás, ele fazia de tudo para agradar seus pais, já que ele queria ser o filho perfeito, totalmente contrário do Sirius. E aí era o príncipezinho puro sangue ali da casa, né? Então, ele tinha até recortes de jornal na parede sobre o Voldemort. Quando ele atinge ali a maioridade, os 17 anos, ele se torna um comensal da morte, mas logo ele se arrepende, ele vê que aquilo ali não é pra ele, que quando ele vê na pele mesmo o que o Voldemort fazia, as crueldades que ele fazia,
fazia, ele começa a se arrepender. Só que a gota d'água é quando o Voldemort pega o elfo dele pra testar lá as defesas da Horcrux e deixa o monstro pra morrer. Isso aí faz com que o Regulus fique completamente desacreditado de tudo, achando que a vida dele inteira foi uma mentira. Ele vai lá e dá a sua própria vida, ele troca a Horcrux verdadeira por uma falsa, rouba a verdadeira e dá pro monstro, dá a missão pro monstro destruir o medalhão e dá sua vida lá pra salvar o monstro, né? Ele toma a poção lá pro monstro não tomar, que já tinha acontecido isso, o monstro já tinha tomado, ele não queria que o monstro tomasse de novo. Ele mesmo toma, acaba sendo afogado, morre lá na caverna de cristal e o monstro vai pra casa com o medalhão e tenta de tudo pra destruir, mas não consegue. Aí muitos anos se passam, lá em Ordem da Fênix a gente tem o trio, os Weasley limpando, fazendo faxina lá no Largo Grimmauld, na casa dos Black, e eles acham o medalhão, simplesmente jogam fora. O monstro vai lá, pega do lixo, deixa guardadinho, e aí depois que o Sirius morre, o Mundungo vai lá e revira toda a casa dos Black, rouba um monte de coisa pra vender. Ele tá lá no Beco Diagonal, vendendo as coisas dele roubadas, e a Umbridge chega e simplesmente dá um enquadro nele ali, que ela era bem corrupta, né? E dá um enquadro nele ali, e pra não prender ele ali, não tomar as mercadorias dele, que eram roubadas ilegais, ela pega o medalhão como pagamento ali, como um suborno, né? Como uma propina. E então ela vive usando aquilo no pescoço, dizendo que era dos ancestrais dela, que ela tinha parente com a família Selwyn, que era uma família de sangue puro e tal. O Harry, quando descobre isso, precisa ir atrás da Horcrux e eles invadem o Ministério da Magia, certo? Só que quando eles vão lá invadir o Ministério da Magia, a Dolores, ela é chefe da comissão de nascidos trouxas, do registro de nascidos trouxas. Ela tá fazendo aqueles julgamentos fantoche lá pra simplesmente mandar nascidos trouxas pra Azkaban sem nenhuma evidência, tudo falso. E então, quando o Harry vai tomar o medalhão, ele salva uma porção desses nascidos trouxas que estão ali esperando pra ser julgado, ele leva esses nascidos trouxas pra fora do Ministério da Magia. Então olha só, como uma coisinha muda a outra. Foi o Regulus se arrepender lá atrás, dar o medalhão pro monstro, o monstro tentar destruir o medalhão tá lá na casa, eles jogarem no lixo, o monstro recuperar o medalhão, aí o Mundungo ir lá e roubar a casa, roubar os itens depois que o Sirius morrer, e aí eles terem que ir lá pro Ministério pra pegar o medalhão de volta, e com isso que eles pegam o medalhão, eles libertam os nascidos trouxas. Você vê que é um ponto levando a outro? E aí tem gente que fala assim, quando eu faço esses vídeos assim, tem gente que fala, nossa, nada a ver, aconteceu porque tinha que acontecer. Ninguém tá falando que, nossa, foi o Regulus, certeza, porque ele fez isso e lá na frente salvou. Não é tipo uma coisa intencional, é um acontecimento que acaba desencadeando o outro. Poderia ter acontecido de outra forma? Poderia, entendeu? Mas é muito legal analisar como aconteceu e como uma ação leva a outra. E se o Snape não tivesse rabiscado o livro de poções, hein? O Ron poderia ter morrido envenenado, cara. O Snape faz ali um monte de anotação, né? No livro de poções, porque ele se intitula O Príncipe Mestiço. E o Harry pega esse livro porque ele não ia cursar poções, simplesmente não tinha intenção de fazer aquela aula. Só que aí o professor Slughorn começa a dar essa aula e o Harry vai fazer lá a matéria e não tem livro, ele pega um livro velho lá pra usar, emprestado da escola, e é o livro do Príncipe Mestiço, cheio de anotação que faz o Harry virar o mestre das poções ali nas aulas do Slughorn. Faz ele ganhar a Felix Felicis, conseguir a lembrança pra saber a verdade sobre as Horcruxes, olha que importante, e também faz ele salvar o Ron, porque uma aula antes ali de acontecer aquele envenenamento do Ron, tem uma parte que tá rabiscado assim, meta-lhe um bezoar na garganta, vai servir pra maioria dos venenos. E aí o Harry fica até desesperado nessa aula porque não tinha nenhuma anotação do Príncipe Mestiço sobre o antídoto para aquele veneno que eles estavam fazendo, e ele entrega o bezoar pro professor, tipo, pra tentar se salvar. E aí o professor fala, não, realmente, isso é muito ousado, isso é muito bom, o bezoar salva realmente contra a maioria dos venenos. E aí depois disso o Ron é envenenado e ele acha um bezoar ali nas coisas do Slughorn e coloca na boca do Ron, que é o que salva o Ron. Então se não fosse o Snape ter escrito no livro essas instruções rabiscado, olha só o que poderia ter acontecido. O Ron poderia ter morrido, mano. Que maluco, que doido isso, porque o Harry não ia saber. No primeiro ano, o Snape até menciona brevemente sobre o bezoar, mas o Harry nem lembra disso. E olha só, se o Sirius fosse o fiel do segredo, o Voldemort nunca teria sido derrotado. Pelo menos, não como foi. Quando os Potter descobrem que o Voldemort queria matar o filho deles, eles se escondem, fazem lá o feitiço Fidelius, e aí eles têm o plano de fazer o feitiço Fidelius, colocar o Sirius como fiel do segredo. Só que aí o Sirius fala, meu, vamos trocar, vamos mudar, vamos colocar o Rabicho sem falar pra ninguém, deixa as pessoas da ordem achar que sou eu, porque aí ninguém vai suspeitar do Rabicho. E se vierem atrás de alguém, vão vir atrás de mim. O Sirius basicamente fala isso. E isso era pra dar maiores chances ali, né, caso alguma coisa desse errado. Só que o Rabicho era o traidor, e aí ele entregou os Potter, certo? Pois é.
Com o Rabicho entregando os Potter, o Voldemort vai lá, mata o Tiago, mata a Lilian se sacrifica pelo filho, fazendo a proteção e fazendo o Voldemort ter sua primeira queda ali, marcando o Harry como seu igual e traçando o caminho dele pra derrota, o caminho iminente ali, cada passo que ele foi escolhendo foi traçando o caminho dele pra derrota, tudo por causa dessa noite e do sacrifício da Lilian. Agora, se tivesse sido o Sirius o fiel do segredo realmente, o Sirius não ia entregar os Potter iriam ficar ali escondidos. Com isso, talvez o Dumbledore demorasse muito mais pra saber sobre Horcrux, sobre o Voldemort realmente ter alcançado esse nível de magia. A primeira guerra bruxa ia continuar acontecendo ali, os Longbottom não seriam torturados, porque eles só são torturados pelos Comensais da Morte mais fiéis, porque o Voldemort desaparece e eles querem saber o paradeiro do Voldemort. Então olha quanta coisa poderia ser mudada, quanta coisa seria diferente. O Voldemort poderia ser derrotado por outra pessoa? Poderia. Talvez o próprio Dumbledore pudesse derrotar ele. Não duvido, porque o Dumbledore era de extrema capacidade, mas as coisas seriam muito diferentes do que foram. E o nosso último efeito borboleta deste episódio aqui é sobre herança, sobre a herança que o Ron recebeu do seu avô. Os Weasley têm essa mania de dar presentes que foram de familiares, né? O Harry mesmo ganha um relógio da senhora Weasley quando faz 17 anos, que foi do irmão dela. E o Ron recebe, não aos 17 anos, mas ainda criança, o tabuleiro de xadrez que foi do seu avô, porque o avô dele gostava muito de jogar xadrez de bruxo, por isso ele recebe o tabuleiro ali, e o Ron fica muito bom no xadrez, porque ele vai praticando, ele vai treinando, justamente naquele tabuleiro de xadrez que ele ganha do avô. Agora, imagina se tivesse ido pra outro Weasley esse tabuleiro, se tivesse ido, sei lá, pro Percy, ou talvez se tivesse ido, sei lá, qualquer outra pessoa, ou talvez o vô do Ron nem gostasse de xadrez. Imagina se o vô do Ron não gostasse de xadrez de bruxo, não tivesse um xadrez de bruxo, um tabuleiro, e aí talvez, só talvez o Ron nunca tivesse um contato ali com o jogo, não tivesse se apaixonado pelo jogo e se tornado tão bom pelo jogo. Na hora que o trio chegasse lá no desafio do xadrez na Pedra Filosofal, eles estavam ferrados, porque o Ron é o único que joga xadrez, ele é o único que conduz a partida. O Harry joga, mas ele não é bom, definitivamente, ele só perdia do Ron, ele não era bom, então ele não conseguiria conduzir a partida. A Hermione muito menos, porque ela não era boa em xadrez, não sabia jogar xadrez, e o Ron era quem conduzia tudo, porque ele tinha uma expertise muito grande no jogo, graças ao tabuleiro que ele herdou do seu avô. Então olha só como uma coisinha mudaria tudo. Mas me diz você, eu quero saber aqui embaixo, qual é o efeito borboleta que você acha mais maneiro em Harry Potter? Tem muitos outros pra gente abordar ainda, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo aqui já teve alguns efeitos borboletas que eu peguei lá nos comentários de sugestão da galera, então comenta aqui embaixo também qual você acha maneiro, qual você gosta, qual você observou. E lembrando que, pô, não é um tão óbvio assim, né? Tipo assim, o Harry Potter é o menino que sobreviveu porque ele sobreviveu ao Avada Kedavra. Beleza, é óbvio, né? Mas, tipo, pequenas coisinhas que vão levando a grandes acontecimentos. Me conta aqui embaixo qual é o seu momento favorito, assim, que acontece na história de Harry Potter. Muito obrigado por ter assistido esse episódio, conforme pedido por vocês, uma parte 2. Se você gostou, deixa o like, compartilha, e a gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.